Enfim, chegamos à última aula do curso básico de Lógica de Programação. Hoje vamos colocar as mãos na massa e vamos implementar 2 programas na linguagem Pascal para preparar o nosso caminho rumo à implementação de estratégias no Profit Chart. Fala pessoal, John da NeoTraderBot. A primeira pergunta que você deve estar se fazendo é: por que Pascal? A empresa Nelogica, que é desenvolvedora do software Profit Chart, afirma utilizar uma linguagem proprietária chamada NTSL, que vem de Nelogica Trading System Language. No entanto, essa linguagem é extremamente parecida com Pascal, de tal forma que aprendermos a fazer esses 2 programas agora em Pascal vai auxiliar muito a vocês entenderem os blocos e estruturas que se utilizam em um programa. Outra plataforma bastante difundida no mercado é o MetaTrader. A linguagem utilizada no MetaTrader assemelha-se muito com a linguagem C. O Profit Chart e o MetaTrader são 2 plataformas bastante conhecidas no mercado. Existem também outras plataformas, tais como o TradingView, que permite operar tanto na B3 quanto criptoativos. A razão pela qual escolhemos o Profit Chart para começar a construir uma base de conhecimento dentro da comunidade é que a interface do software é bastante amigável. Isso reduz bastante a curva de aprendizado. Mas nem tudo são flores. O Profit Chart possui algumas limitações bem importantes. No entanto, ainda há muito espaço para quem está iniciando poder aprender e desenvolver habilidades. E é isso que nós queremos. Queremos que você se sinta motivado implementando suas próprias estratégias, entendendo como funcionam estratégias de outros desenvolvedores e assim trilhe um caminho contínuo e consistente para que possa cada vez mais implementar estratégias mais complexas, mais robustas e mais lucrativas. Então bora para o conteúdo. E para poder implementar os nossos primeiros 2 programas, vamos precisar utilizar um compilador. Geralmente a gente instala esses compiladores em nossas máquinas. No entanto, para fins didáticos, isso não é necessário. Utilizaremos compiladores que estão disponíveis online. Então bora para a tela que a gente tem muito trabalho hoje. Então pessoal, eu estou aqui na página da NeoTraderBot, nossa comunidade aberta sobre automatização de estratégias para negociação de ativos. Só fazendo uma rápida propaganda sobre o site, nós temos aqui o fórum de dúvidas, onde você pode mandar solicitações de novos conteúdos, tirar suas dúvidas, a base de conhecimento e o link para o canal no YouTube. Essa primeira sessão do site, nós preparamos um material para quem está iniciando no mundo de automatização de estratégias, especificamente no Profit Chart. Eu vou entrar na aula 5 então, no material escrito. Todas as aulas têm o material escrito aqui no site. E o importante aqui é falar sobre os compiladores. Então, toda vez que a gente vai desenvolver um programa, a gente precisa do compilador, como vocês viram na primeira aula. Geralmente esse compilador é instalado na sua máquina. Para esse curso, para essa última aula, nós vamos pular essa etapa e vamos utilizar um compilador que é online, que é disponível gratuitamente, para facilitar a nossa vida e não ter que explicar como que instala um compilador. Para fazer estratégias no Profit Chart, você não precisará instalar nada. A própria ferramenta vai compilar o seu código. Eu vou utilizar então o compilador online GDB, que eu já deixei aberto aqui. A gente verifica que o compilador aqui é o Free Pascal Compiler versão 3.0.4. É uma prática muito comum para nós programadores sempre olhar as documentações. Então sempre que você tiver alguma dúvida, como utilizar uma função, que biblioteca tem disponível, procure a documentação. Então quando a gente for fazer estratégias no Profit Chart, a gente vai procurar a documentação do Profit Chart. Então eu vou voltar aqui para a aula. Como eu falei na introdução, a gente vai abordar 2 exemplos. Que é um primeiro exemplo, que é um programa chamado Hello World, que todo mundo vê em todo curso de programação. É o primeiro programa que a gente compila, mas a gente vai adaptar ele para Hello Market. Que mudança! Vocês vão ver que eu fui muito criativo nesse ponto. Então a gente vai fazer o programa Hello Market, que é um programa muito bobo, muito simples, mas a gente vai tentar incrementá-lo de forma gradual para que você entenda alguns conceitos sobre programação. E depois que a gente terminar esse primeiro exemplo, a gente vai partir para o segundo exemplo, onde nós vamos falar sobre um algoritmo de ordenação, que é o Bubble Sort. E nós vamos implementar um programa que faz ordenação de uma sequência de números inteiros.
Então vamos começar aqui. Primeiro programa, vou copiar o código-fonte aqui. Você pode clicar aqui em copiar e jogar lá para o nosso compilador online. Ok, vamos entender esse código aqui. Esse é um programa em Pascal, então algumas palavras da linguagem são reservadas para o compilador. A primeira palavra é program, na linha 1. Então a gente define o programa Hello World. A linha 2 e linha 4 iniciam e finalizam o corpo principal do programa. Tem que observar aqui ponto depois do end, que é importante na sintaxe da linguagem. Então esse programa, a única coisa que ele faz é chamar um comando chamado writeLine e escrever na tela hello, world. Eu falei que ia ser uma adaptação, né, gente? Vamos, hello market. O programa vai chamar hello market. Eu vou clicar aqui em cima nesse botão de run, ou poderia apertar F9. O resultado do programa vai aparecer aqui embaixo. Então fala aqui que o programa foi compilado corretamente, 3 linhas de código, e imprimiu hello market. Sucesso! Acabamos de implementar nosso primeiro programa em Pascal. Vamos testar aqui o compilador para vocês entenderem o que significa cometer um erro de sintaxe. Eu vou voltar aqui no código, onde tem aqui ponto e vírgula, toda linha de comandos tem que ter um ponto e vírgula no final. Vamos supor que eu tivesse digitado errado e coloquei ponto. Na hora que eu tentasse executar o programa, desse run, o que ia aparecer aqui na saída do meu compilador? A compilação falhou devido aos seguintes erros. Era esperado um identificador, né, mas foi encontrado a palavra end. Então, às vezes, esses erros não são muito intuitivos. Você sempre tem que olhar o seu código e verificar, foi um ponto aqui, colocar ponto e vírgula. Na hora que eu executasse de novo o meu código, aí o erro de sintaxe foi resolvido. Ok, superada essa primeira etapa, esse primeiro exemplo que é muito simples, vamos então entender qual que é a estrutura básica de um programa. Então, o programa Pascal, ele começa pela definição, né, pela declaração do nome. Eu poderia colocar o comando uses e especificar aqui as bibliotecas. A próxima área do programa seria a área de constantes, onde eu utilizo a palavra const e aqui eu defino as constantes. O que são constantes? Constantes são variáveis que não têm o valor modificado ao longo do programa, ou seja, são constantes. Se eu definir aqui que A é igual a 5, A vai ser igual a 5 no programa inteiro. Se eu tentar mudar o valor de A, o compilador vai dar um erro, porque você vai tentar modificar uma constante. A próxima seção aqui do programa seria a declaração de variáveis globais. Variáveis globais. Aqui então eu defino quais são as variáveis que poderiam ser utilizadas por todo o código-fonte do meu programa, tanto no corpo principal como nas funções que eu implementar. A próxima seção seria a área para poder declarar function ou procedure. A function é um código-fonte que vai me retornar um valor. Procedure é um código-fonte que não me retorna valor. E isso, na quarta aula que nós vimos, serve para poder reutilizar código. A gente pode encapsular um determinado bloco de código em funções ou procedures para serem chamadas diversas vezes nos nossos programas. Entendido então aqui como funciona as áreas do programa, eu vou voltar no material escrito da aula 5, vou aqui para a seção 3.1, declarando constantes. Vou copiar aqui o código, trazer para o nosso compilador aqui, e o que esse exemplo mostra? Como declarar uma constante. Então a gente tem um programa Hello Market, que ele faz? Ele imprime Hello Market na tela, é a linha 7, mas ele imprime condicionado a um controle de seleção. A variável dizer hello tem que ser igual a true. E a variável dizer hello é uma constante. Ela foi declarada aqui na linha 2 e 3, dizer hello com valor true. Então, se eu executar aqui o meu programa, a saída esperada é exatamente a mesma, hello market, porque a constante recebe o valor true. Se eu colocar a constante com valor false e executar novamente, vocês verão no resultado do meu programa que não foi impressa a linha Hello Market. Beleza. Por enquanto ainda está simples, né, pessoal? Vamos agora complicar um pouquinho mais. Vou voltar aqui na aula. Vamos para a seção 3.2, onde eu vou fazer uso da biblioteca sysutils. O que são as bibliotecas, pessoal? As bibliotecas são códigos-fontes preparados por alguém, onde tem várias funções, classes, objetos. Tem vários blocos de código-fonte ali que você pode reutilizar no seu programa. Então, pensem, por exemplo, se eu quisesse calcular a área de um círculo. Alguém já calculou a área de círculo.
eu não preciso refazer essa área de círculo em todo programa que eu fizer. Então existem as bibliotecas matemáticas que, por exemplo, calculam as áreas das figuras geométricas. E assim tem para toda aplicação. Você talvez tenha bibliotecas que já atendam algumas necessidades. Então, coisas muito simples, você pode confiar na biblioteca, mas às vezes a gente vai fazer trabalhos mais sofisticados em que é importante saber como a biblioteca implementa a função. E aí, nesses casos, talvez justifique você querer reimplementar algo. Maior parte das vezes, nós vamos usar as funções das bibliotecas. É uma coisa muito comum para os programadores pesquisar documentação de bibliotecas, documentação das funções. Então, esse compilador aqui utiliza o FreePascal, então tem uma página no site do FreePascal onde eu tenho a documentação. Se eu acessar aqui este link, eu vou poder ver aqui as bibliotecas, vou procurar aqui sysutils, e aqui eu tenho toda a documentação de como é que funciona a biblioteca, eu tenho aqui as funções de strings, eu clico aqui em left str, eu vou saber o que esta função faz, quais são as entradas, qual que é a saída, vai ter um exemplo. Então, pesquisar documentação é um trabalho constante de programadores. Pesquisar documentação, acessar fóruns, a gente tem que se acostumar com esse tipo de trabalho. Voltando então, vamos complicar um pouquinho mais nosso exemplo. A gente utilizou aqui uma biblioteca, sysutils, mantivemos aqui a constante, dizer hello com true, e criamos aqui uma variável na linha 5 e 6, num bloco aqui onde eu declaro variáveis globais. Declarei uma variável chamada frase, que é do tipo string. Esse string está definido na biblioteca sysutils. O meu corpo principal do programa, linha 7 a linha 11, eu vou utilizar algumas funções dessa biblioteca. Então aqui eu tenho uma função chamada upperCase, que vai ser aplicada sobre concat, que é uma outra função. Então, a função concat vai concatenar duas strings, hello, vírgula, espaço, com a string market. Vai concatenar e vai gerar uma única string. O resultado da concat, que é essa string única, vai ser utilizado como parâmetro para a função upperCase, que vai fazer o quê? Vai pegar essa string e vai tornar todos os caracteres maiúsculos. Assim, eu vou definir a variável frase, vou atribuir o valor para a frase, que é do tipo string. E aqui a linha 9 e 10 é como o programa anterior. Se dizer hello for igual a true, então eu vou imprimir a frase. Então vamos executar esse programa aqui, para vocês verem a saída. Imprimir o hello market. Beleza, está todo mundo acompanhando, né? Vamos então sofisticar um pouco mais nosso programa. Não vou explicar tudo de novo, vamos ao que mudou em relação ao programa anterior. O que mudou? Nas variáveis globais, eu declarei mais duas variáveis, a variável i e a variável n vezes, que são do tipo inteiro. Nas linhas 11 e 12, ou melhor, na linha 12, eu coloquei um controle de repetição, que é a estrutura for, que vai utilizar a variável global i. Então vai começar i igual a 1 até n vezes foi declarada foi atribuído o valor na linha 9 como 5. Eu vou escrever o writeLine, o número i, seguido de parênteses e a frase. Então o que se espera que esse programa faça? Da forma como está implementado, que imprima hello market 5 vezes. Então eu vou executar o programa aqui, nós vamos ver o resultado abaixo, 5 vezes. Eu poderia mudar aqui n vezes para 8 vezes. Executar novamente. E vai imprimir na tela 8 vezes. Tá, mas isso daqui, gente, é meio burro, né? Ninguém vai ficar criando um programa, depois entrando no programa, mudando as variáveis lá dentro, compilando, executando. Não tem sentido isso. A gente faz um programa para generalizar. Então, se eu quisesse colocar um parâmetro nesse programa para dizer quantas vezes devo imprimir, eu vou pedir ao usuário que me forneça esse valor. Então vamos para a próxima etapa do nosso exemplo. Nós vamos criar uma procedure. Nessa procedure nós ainda não vamos receber o parâmetro do usuário, mas nós vamos encapsular aqui o nosso código numa procedure. Para a gente pedir o parâmetro para o usuário, a gente vai fazer isso na próxima etapa. Então vamos analisar aqui o que mudou. Na linha 9 e a linha 13,
eu tenho uma seção onde eu defino uma procedure chamada print_hello, que vai receber dois parâmetros. Texto, que é do tipo string, e t, que é o tipo integer. Aqui vai ficar o laço de repetição que a gente tinha colocado no programa anterior. Então, de i, na variável global, de 1 até t, eu vou imprimir a frase t vezes. Então, no meu programa principal, linha 15 e linha 20, eu vou definir n vezes como igual a 5. Se dizer hello for igual a true, que é uma constante, eu vou chamar a função print_hello, passando como parâmetro a frase e o número de vezes que eu quero imprimir, n vezes. Esse n vezes, quando eu passo no programa principal, ele é copiado para cima do parâmetro t. E aqui dentro da procedure, t vai ter igual ao valor de n vezes. Então o que se espera que esse programa, vou executar, espera-se que ele imprima Hello Market 5 vezes, como foi feito. Então, finalizando aqui o exemplo do programa Hello Market, nós vamos para a última etapa, que é pedir ao usuário que forneça quantas vezes ele quer imprimir a frase Hello Market. Vamos entender aqui um pouquinho o código. O que mudou? Agora eu tenho uma constante, hello, que é uma string do tipo que tem o texto Hello Market. A variável dizer hello agora é uma variável global do tipo booleano. Eu ainda tenho a procedure print_hello da mesma forma, mas o que muda em relação ao programa anterior é o programa principal aqui. Eu vou fazer dizer hello ser igual a true. Eu vou imprimir na tela um comando de uma instrução dizendo ao usuário: digite a quantidade de vezes que deseja dizer Hello Market. Em seguida, tem um comando na linha 23, que é o readLine, onde eu vou ler a linha que o usuário vai inserir e vou armazenar na variável vezes. A variável vezes foi declarada como uma variável global do tipo inteiro. Em seguida, eu vou chamar a função print_hello, passando a frase dizer hello, que é uma constante, com o número que o usuário me forneceu como entrada. Então vamos aqui executar o programa. Então, como esperado, ele vai me pedir aqui a quantidade de vezes que eu quero imprimir Hello Market. Eu vou colocar então aqui 25 vezes. Não se preocupe, gente, o computador não vai ficar cansado de imprimir 25 vezes. Essa é a vantagem das máquinas. Olha, ele imprimiu aqui 25 vezes. Então, assim, é um ponto importante. A gente recebeu aqui um parâmetro pelo usuário. Finalizamos assim, então, nosso primeiro exemplo. A gente foi sofisticando ele de pouquinho em pouquinho para vocês verem como utilizar a sintaxe da linguagem, como implementar esse programa. Quando estivermos fazendo as estratégias do Profit Chart, é muito importante lembrar, as estratégias serão bem mais simples do que isso. Tem manipulação de entrada e de saída, não existem nas estratégias de Profit Chart. A gente implementa apenas a estratégia, o corpo principal. A gente não precisa lidar como a gente recebe dados do usuário, como que sai. Isso é bem mais simples de fazer nas estratégias, então os códigos serão mais simples. Não se assustem então com o nosso próximo exemplo, que será implementar o algoritmo de ordenação Bubble Sort. Eu vou voltar então aqui para o nosso site, na seção 4, implementando o Bubble Sort, nós temos aqui o algoritmo Bubble Sort. Pessoal, o Bubble Sort, ele não é o algoritmo mais eficiente que tem, mas é um algoritmo simples de entender. Então nós vamos utilizar ele como exemplo. Se vocês tiverem curiosidade para conhecer outros algoritmos, tem aqui um link para assistir um vídeo no YouTube de como é que ele funciona visualmente, e também vocês podem procurar pelos outros algoritmos. A tarefa de ordenação é uma tarefa muito recorrente em programação. Então, ter algoritmos eficientes para esse tipo de atividade é algo interessantíssimo. Vamos falar então aqui sobre o Bubble Sort. Vou explicar para você em linhas gerais como funciona o algoritmo. Ele funciona como se fosse um copo com refrigerante. A gente tem que pensar que eu tenho uma lista de números, né? E eu vou tentar ordenar os números. Então, os números que são mais leves, a tendência é que eles sejam igual às bolhas, vão subindo, 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 depois estouram, né? Então o algoritmo ele tenta reproduzir isso. Ele pega uma lista, vamos imaginar uma lista assim na vertical,
Se o número aqui for, vamos ordenar de forma crescente, for maior, a tendência é que ele vá subindo, subindo, subindo e ocupe a última posição. Depois eu vou começar de novo, lá embaixo no vetor. Vou procurar o segundo maior número. Então, eu vou pegar o segundo maior número, vou subir, 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 subir para a penúltima posição. Depois lá embaixo vou começar de novo, vou subir o maior número para a terceira, começar lá embaixo de novo, subir o maior número para a quarta posição, de cima para baixo, e vou fazer isso até chegar na primeira posição e não tiver mais como ordenar, já está tudo ordenado. O algoritmo ele faz justamente isso. Vamos tentar entender aqui um pouco. É uma procedure chamada Bubble Sort que recebe uma lista de itens. Na linha 2, a gente declara a variável n como tamanho dessa lista. Nós temos então na linha 3 um controle de repetição, um repeat. Na linha 12, a condição de parada até que n seja menor ou igual a 1. E entre a linha 4 e a linha 11, as ações vão ser repetidas. Então nós vamos definir um novo n com valor 0. E na linha 5 nós temos um controle de repetição, um for, que vai de 1 até n-1. Inclusive, até o valor n-1. E a linha 6 vai fazer então essa comparação. Se ai-1 for maior do que ai, eu vou trocar esses dois números. Se esse número for maior do que o que está em cima, eu vou trocar. Aí depois o controle de repetição for vai subir o índice indexador para a próxima linha. Se esse for maior do que esse, eu vou trocar. Aí vai subir. Se esse for maior que esse, eu troco. Só. E assim sucessivamente. Ele vai chegar no final, o maior número já vai estar na última posição. Então o repeat vai fazer esse controle de repetição externo, Então agora eu não preciso mais repetir até a última posição, porque ali já tem o maior número. Eu vou repetir até a penúltima. Então eu começo lá embaixo de novo. O primeiro é maior que o segundo? Sobe. O segundo é maior que o terceiro? Não. Fica parado. O terceiro é maior que o quarto? Sobe. Vai fazer isso iterativamente. Então espero que tenha ficado claro. Nós vamos agora para os detalhes de implementação. O código-fonte do Bubble Sort já está todo aqui no site. Eu vou só copiar ele aqui e colocar lá no nosso compilador. Vamos tentar entender um pouquinho como funciona aqui o programa. Observe que já é um programa com 64 linhas. Já ficou um programa um pouco mais extenso. Não se assustem com o tamanho do programa. Vou explicar aqui como que a gente começa a entender um programa. A gente não começa de cima para baixo como todo computador faz. O melhor é você ter uma ideia geral do seu programa e depois ir esmiuçando cada parte dele. Então a gente vai para o corpo principal do programa. A gente tem aqui então a declaração do programa, tem as bibliotecas, tem aqui uma palavra chamada type, que vai definir um tipo de dado dentro do programa, declaração de variáveis globais, linha 6, declara uma procedure, declara uma função. Então eu vou descer aqui até o corpo principal, que é a linha 41. Então vou tentar entender o que esse programa faz. Primeiro ele escreve uma instrução na tela, insira o tamanho da lista que deseja ordenar. Depois ele lê do usuário qual o tamanho da lista, vai armazenar nessa variável tamanho lista. Vamos ver lá em cima qual que é o tipo de tamanho lista. Tamanho lista é um tipo inteiro. Ok, entendi. Então o usuário vai me dar um número que é o tamanho da lista. Em seguida eu vou utilizar a função setLength na variável lista não ordenada, passando o parâmetro também tamanho da lista. Então eu passei dois parâmetros, duas variáveis, lista não ordenada e tamanho da lista. O tamanho da lista já está fornecido, é o tamanho da lista que o usuário vai me informar. Então o que é lista não ordenada? E o que é lista ordenada? Que também faz a mesma coisa. Vamos ver lá em cima. Lista não ordenada é uma variável global do tipo integer array. E o que é integer array? Linha 4, gente. É um tipo. Integer array é um array de inteiros. Vocês viram se não me engano, na segunda aula, que o array é uma estrutura, é uma sequência de dados básicos. Então aqui é uma sequência de inteiros. Ok, então eu declarei um tipo, eu dei um nome de integer array para as variáveis que são arrays de inteiros. Ok, a linha 45 e 46 eu vou falar que essa sequência de inteiros tem o tamanho fornecido pelo usuário.
Na linha 48, eu vou imprimir outra instrução. Digite, aí eu passo aqui o tamanho da lista, números inteiros separados por Enter. Então digite qual que é a sequência de números que você quer ordenar. Eu tenho um controle aqui de repetição, um for, que vai de 0 até o tamanho da lista menos 1. Ou seja, vai ser executado o tamanho da lista vezes. Eu vou ler e vou armazenar nesse array, lista não ordenada, na posição I. Ou seja, essa parte do programa vai gravar nesse array todos os números fornecidos pelo usuário. Na linha 52, eu vou só imprimir uma linha em branco. Linha 53 até 56 é um outro laço de repetição no qual eu vou imprimir na tela qual foi a lista inserida. Então eu vou dar um write, lista não ordenada, passando o indexador I, que é o que está sendo iterado aqui no for. Ok, simples ainda. Até agora nenhum segredo. Na linha 58, aí sim eu vou fazer o que o programa se dispõe a fazer. Se propõe a fazer. Eu vou chamar a função BubbleSort e vou passar a lista não ordenada para ele. E aqui o resultado desta função vai ser atribuído à variável lista ordenada. Ou seja, o BubbleSort vai ordenar esse vetor que eu forneci e vai gravar na variável lista ordenada. Na linha 60 a 63, o programa vai imprimir lista ordenada e vai imprimir a lista já ordenada. Ok. Programa, entendi o que o programa faz. Vamos então ver como que ele faz isso. Vamos ver a função BubbleSort. Então aqui está a função BubbleSort. Eu não vou gastar muito tempo explicando aqui a função BubbleSort, porque ela está basicamente fazendo exatamente o que o pseudocódigo fez quando nós mostramos. Então ele pega aqui o tamanho do vetor, né? Tem um laço de repetição repeat externo, tem um interno aqui que é o for. Ele verifica se um elemento é maior que o outro, se for, ele troca a posição dos elementos. Então ele faz exatamente o que o algoritmo faz. Um detalhe importante é que na linha 31 ele chama uma outra função. Função não, na verdade aqui uma procedure, porque não tem atribuição de valor a uma variável, que chama swap. Então vamos ver aqui em cima, na linha 11, a procedure swap. O que ela faz? Ela recebe dois parâmetros, A e B, que são inteiros. Ela declara uma variável dentro da função, dentro da procedure, para ser utilizada, que vai ser uma variável temporária de tipo inteiro. E no corpo principal, a variável temporária recebe o valor de A, a variável A recebe o valor de B, a variável B recebe o valor da variável temporária, que era o valor de A. Então essa procedure, que ela basicamente faz, é trocar a posição das variáveis, o valor delas. Beleza, entendemos como o programa funciona, agora vamos executá-lo. Vou clicar aqui em Run, vamos verificar aqui. O programa me pede para inserir o tamanho da lista. Eu vou inserir uma lista simples, né, para ver como funciona. A gente sempre começa o teste de forma simples, gente. Então eu quero uma lista de 3, tá? 3 números. Vou fornecer o número 30, 20 e 10. Então o que o programa fez? A lista inserida foi 30, 20 e 10. O meu programa ele ordenou essa lista e forneceu o resultado, lista ordenada 10, 20, 30. Perfeito. Parece que está funcionando, né, gente? Então vou executar aqui de novo o meu programa. Vou fazer um teste um pouquinho mais sofisticado. Vou então passar uma lista de 5 números. Eu vou passar números aleatórios. 3, 9, 4, 8, 5. Lista inserida. 3, 9, 4, 8, 5. E a lista ordenada. 3, 4, 5, 8 e 9. Então o meu programa está correto. Ele está fazendo a ordenação da lista de números que eu forneci. Bacana, né, gente? É isso aí, pessoal. Finalizamos nosso curso básico de lógica de programação. Acho que deu para terem uma ideia do que é programar. Especializar-se numa linguagem de programação exige tempo, estudo, pesquisa em fóruns. É um caminho contínuo de aprendizado. No começo, você pode até sentir dificuldades para fazer coisas simples, mas com um pouco de pesquisa na internet, logo conseguirá superar esses desafios. Isso não significa que os problemas vão desaparecer. Outras dificuldades vão surgir quando você tentar resolver problemas e tentar implementar soluções mais complexas. O importante é você comemorar cada vitória, cada passo de sua evolução e buscar sempre materiais de qualidade que sirvam de referência para o seu aprendizado. Aqui, na comunidade NeoTraderBot,
Nossa intenção é que você encontre os melhores materiais disponíveis e também pessoas interessadas em ajudar umas às outras. Espero que tenha gostado do curso. Se tiver qualquer sugestão ou crítica, pode fazer em nosso fórum que iremos considerar todas as opiniões. Muito obrigado e sucesso em sua jornada!